No vídeo de hoje, a vaia histórica recebida por Vinícius Júnior da própria torcida do Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. O Vini não foi o único vaiado, é verdade, mas ele foi o mais vaiado. E aí a gente tem que discutir as implicações disso no processo da renovação, que está travado nesse momento. As implicações disso em Copa do Mundo, em seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira estava no estádio ontem, foi ao Bernabéu ontem. Olha, pesado, viu? Muito pesado, mas muito pesado o que aconteceu ontem. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Bom domingo para todo mundo, vamos direto ao ponto. Real Madrid foi eliminado no meio de semana da Copa do Rei por um time da segunda divisão, o Albacete. O Real Madrid é aquele clube que, se empatar 2 jogos, se tiver uma derrota, já vira uma crise colossal. Não se admite tropeço no Real Madrid. A tolerância é muito curta. É a tolerância mais curta, eu acho, do futebol mundial. Pelo peso, pelo tamanho que tem. Eu acho até que é proporcional, tá? Não tô nem achando que seja um exagero. Ainda mais você cair pro time da segunda divisão, porra. Você caiu pro Albacete na Copa do Rei. Já tinha passado um perrenguezinho contra o Talavera em novembro. E o Vinícius foi protagonista da repercussão daquele jogo. Eu vou falar sobre isso já já, de coisas que foram somadas e que geraram essa ebulição a ponto de culminar nas vaias de ontem. Então o Real Madrid teve a demissão do Xabi Alonso, que parte da torcida concordou, parte da torcida não engoliu, parte da torcida coloca a culpa nos jogadores, enfim, né? Então tem demissão do Xabi Alonso, o Arbeloa chegando, eliminação na Copa do Rei. Então a torcida já foi pro Bernabéu de saco cheio. O que a gente via o que alguns que acompanham o ambiente digital do Real Madrid viam nas redes sociais nas horas que antecediam ao jogo de ontem, era um movimento, uma mobilização por um protesto muito duro. Então, o que aconteceu ontem já estava sendo esperado, já estava sendo alimentado na internet. Olha, vai ser pesado, vai ter vaia, vai ter cobrança, os caras, vai ser difícil, o clima vai estar, né, hostil. E aconteceu exatamente. E começou no aquecimento. E aí o AS mediu, acho que foram 83 decibéis. No momento em que os nomes foram sendo divulgados do telão, na escalação do Real Madrid, foram surgindo vaias para alguns jogadores. O Mbappé, por exemplo, foi aplaudido, mas o Valverde foi vaiado, o Bellingham foi bem vaiado, mas quando apareceu no telão o nome do Vinícius, aí, meu amigo, foi um estrondo. Foi uma vaia tão dura, tão pesada, que desestabilizou o Vinícius dentro do vestiário. A Movistar Plus lá, que é o canal que transmite o Campeonato Espanhol para lá, eles pegaram na hora, cortaram para uma câmera dentro do vestiário, mostrando o Vinícius assim, arrasado com a vaia que ele estava ouvindo, da arquibancada para o nome dele, que estava sendo divulgado no telão. E tem um momento em que o Mbappé vai tentar consolar o Vinícius, fala, dá uma moral, né? Pô, isso acontece, vambora, bola pra frente, tamo junto. Claramente, assim, foi um negócio que mexeu muito com o Vinícius. E aí, meu amigo, começa o jogo. Com 1 minuto e meio, vem uma bola pro Vinícius. A vaia já vem, uma bola lá na ponta. Aí ele só dá um tapa de primeira e devolve pra trás. 40 segundos depois, o relógio tá marcando 2 minutos, vem uma outra bola pro Vini encarar no mano a mano, o adversário. Aí o Vini vai tentar partir para cima no mano a mano. A vaia vem, vai, assobio, tudo. E aí o Vinícius erra. O Vinícius, no momento em que a bola chega, a vaia vem, ele tenta passar pelo adversário, ele vai, a bola fica. Comete um erro técnico. Claramente desestabilizado. Óbvio que a gente também sabe que a fase do Vinícius é uma fase muito ruim. É uma fase de poucos gols, atuações não muito convincentes, mas além disso, você ser vaiado pela tua própria torcida e na força que foi essa vaia, na intensidade dessa vaia, é óbvio que isso vai mexer com qualquer pessoa, até aquelas mentalmente mais fortes. O Vinícius, ele é um cara que tem sido muito forte, ao mesmo tempo em que ele tem sido muito forte para lidar com tudo que ele lida na Espanha, ele também tem mostrado uma fragilidade, uma dificuldade de lidar com esses momentos de cobrança, e aí eu estou falando da cobrança técnica, tá? Estou falando da cobrança de desempenho, da cobrança de campo,
que é uma cobrança justificável. Eu não vou chegar aqui e dizer, nossa, que injustiça, a torcida do Real Madrid. Eu acho que existe injustiça quando se trata o Vinícius como alguém qualquer, como um jogador qualquer. Um cara que fez gols em 2 finais de Champions pelo Real Madrid. Um cara que foi importante em conquistas do Real Madrid. E isso é uma coisa. Outra coisa é reconhecer que o momento do Vinícius é ruim e é um momento para críticas. Ponto. E ele vai precisar aprender a lidar com isso. Vai precisar ter casca para lidar com isso. Ou buscar outros ares. Porque assim, a sensação, por exemplo, em novembro, o AS de Madrid divulgou uma informação de que o contrato já estava encaminhado, a renovação até 30 de junho de 2027. Faltava só assinar, mas as partes estão ok, o Vinícius quer continuar até 2027, o Real Madrid entende que o Vinícius é uma figura importante, vão renovar. Isso foi em novembro. Tem quase 2 meses que saiu essa matéria no AS. E a renovação não saiu ainda. E o contrato não está assinado. E o processo, ele vai se arrastando por tempo demais. E quanto mais se arrasta, mais fica uma sensação de que pode entrar água na história. Porque assim, se é o desejo mútuo, não tem porquê, né, tanta demora. Simplesmente vai e assina. Talvez o Real Madrid não esteja hoje tão certo quanto estava em novembro, por exemplo, né? Se for verdade aquela matéria divulgada pelo AS em novembro, talvez o Real Madrid tenha mudado de ideia. Hoje ele tenha mais dúvidas do que tinha 2 meses atrás na renovação do Vinícius Júnior. E eu não sei o que passa na cabeça do próprio Vinícius depois do que ele viveu ontem. Porque vamos combinar, a vaia que o Vinícius levou ontem foi nível vaia do Mestala. Claro que a vaia do Mestala, do torcedor do Valência, teve coisas a mais. Mas assim, o nível foi Mestala, Metropolitano, contra o Atlético de Madrid, o Vinícius sempre também é muito pegado pela torcida, muito vaiado. Só que foi dentro do Bernabéu, meu amigo. Foi dentro da sua própria casa. Foi com a sua própria torcida. Se você não sente o respaldo, não recebe a acolhida da tua própria torcida, ainda mais sendo você um jogador que é perseguido em praticamente todos os estádios que vai na Espanha, fica uma situação muito difícil pensando em continuidade. Pode ser que o próprio Vinícius reflita e fale, quer saber? Cansei, eu vou precisar buscar outros ares. E eu já fiz vídeos aqui falando sobre tudo que o Vinícius passa na Espanha, e nos vídeos que eu fazia sobre o assunto, eu nunca tive a pretensão de querer dizer o que o Vinícius tinha que fazer. Eu sempre disse o seguinte, olha, eu particularmente acho que permanecer é um ato de resistência também, de vitória. Tá vendo, seus babacas? Eu não vou me render para vocês, não. Vocês estão querendo que eu vaze? Eu vou ficar. Para quem é racista com o Vinícius, para quem, né, não tolera a presença do Vinícius, etc. Só que ao mesmo tempo eu sempre disse, pô, mas aí, meu amigo, você também precisa ver qual é o limite da paciência do cara para lidar com isso. O cara simplesmente pode chegar e falar, não quero, eu só quero jogar futebol, eu só quero seguir minha vida, seguir minha carreira. Eu não quero lutar tanto aqui com as coisas que eu tenho que lutar, então eu vou embora. Eu entenderia também, apesar de ficar triste, porque isso seria uma vitória para aqueles racistas que não querem o Vinícius na Espanha. Mas eu entenderia a hora que o saco do cara encher, eu não quero mais. E talvez o que aconteceu ontem faça o Vinícius pensar nisso. Porque assim, eu sei que existem os motivos, tá, do torcedor do Real Madrid para estar chateado com o Vinícius. A fase ruim, o número baixo de gols na temporada, a discussão com o Xabi Alonso do clássico contra o Barcelona de outubro, no momento em que é substituído, isso rendeu muito e isso ajudou a fragilizar o Xabi Alonso, e muito torcedor do Real Madrid culpa esse episódio, culpa o Vinícius pela demissão do Xabi Alonso meses depois, que a coisa teria começado a azedar ali. Eu sei que o torcedor se queixa do Vinícius, por exemplo, está rindo no banco ao lado do Endrick, quando o Real Madrid estava passando perrengue com o Talavera na Copa do Rei. Estava 3-1, Tava 2-1, aí o Real Madrid faz 3-1, aí toma o 3-2, reta final do jogo, começou a ficar perigoso, aí logo depois de tomar o segundo gol do Talavera, tá o Vinícius gargalhando no banco, o Endrick também, e outros jogadores também. Mas o Vinícius, pelo tamanho que tem, pelo que representa, ele acaba sendo mais cobrado.
ele acaba pagando a conta maior de um negócio que ele não fez sozinho, mas ele paga essa conta, né? Deixa eu tentar virar um pouquinho para cá, porque o sol está aqui atrapalhando um pouquinho. Então a gente muda a posição do vídeo, não tem problema, só não pode cair, meu Deus do céu, isso. Então, é óbvio, pelo tamanho que ele tem, pela importância que ele tem, ele vai pagar a maior parte da conta. Mas a gente sabe que tem tudo isso, mas tem uma parte da população espanhola, e que é torcedora do Real Madrid, que ainda não engoliu o fato do Vinícius, por exemplo, dizer que a Espanha é um país racista. Eu não acho que tudo se justifique pelo racismo, toda crítica, toda vaia, tenha necessariamente o racismo como pano de fundo. Eu não acho. Eu acho que, inclusive, é muito ruim quando você cria esse tipo de generalização, de apontamento instantâneo. Eu acho que é ruim para a própria causa. Eu acho que você precisa avaliar sempre o caso a caso. Mas eu também não descarto que no meio dessa coletividade madridista, alguns tenham se aproveitado da má fase do Vinícius, que é realmente uma fase ruim, é realmente um momento ruim, crítico do Vinícius, é uma crise técnica que o Vinícius está vivendo, tem se aproveitado das questões comportamentais do Vinícius para também empurrar a vaia junto, já que não tolera muito a presença de um cara como o Vinícius Júnior na Espanha. Eu não posso achar que não exista um percentual da torcida do Real Madrid que esteja contaminada por esse sentimento. Não vou jamais dizer aqui que esse é o sentimento predominante, que a torcida é racista. Não vou dizer isso jamais, detesto generalização. Mas não vou cegar os olhos para a realidade. O Vinícius sempre teve problemas na Espanha relacionados a essa temática. O torcedor do Real Madrid ele é tão espanhol quanto o torcedor do Atlético, do Valência, do Villarreal, do Espanhol, né, do Betis, do Sevilha. Ele é espanhol também. Ele está inserido no problema de uma sociedade que é problemática, de uma sociedade que não entendeu ainda, ou não quer entender ainda, a importância dessa pauta. Então eu também acho que existe esse componente aí. E para fechar, estava presente ontem no Bernabéu Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Ele e o Rodrigo Caetano estiveram lá. Você vai lembrar que há poucos dias, acho que foi aqui em Orlando, acho que foi agora nesse período de janeiro, de férias, eu fiz um vídeo falando sobre a fase do Vinícius Júnior, os muitos jogos sem marcar. Foi na semana da Supercopa, antes da final contra o Barcelona, que ele faz até um golaço. Mas ele estava naquela seca, naquele jejum, e eu dizia, olha, é preocupante para a seleção brasileira, um cara que tem uma dívida de desempenho na seleção, um cara que nunca rendeu o que se esperava dele na seleção, estar numa fase tão ruim, técnica e mentalmente, faltando 6 meses para a Copa do Mundo. É muito ruim. É uma péssima notícia para a seleção brasileira, que já não tem o Neymar, o seu principal talento, como um cara pronto para assumir a responsa. É um cara que, se for para a Copa, vai ali muito mais na fé, na crença, do talento, do que realmente realidade, né? Do que momento, do que presente. Verdade é essa, né? É mais fé do que qualquer coisa. Então você tem o Neymar nessas condições, o Vinícius Júnior na fase terrível que está vivendo, algumas indefinições em posições, em funções, como por exemplo camisa 9, como por exemplo lateral direita, lateral esquerda principalmente, um trabalho, né, de menos de um ano, é muito problema para a seleção brasileira. Aí você também pode se apegar à crença, à fé, já chegamos tudo estrupiado e ganhamos o título de Copa do Mundo. Pode acontecer de novo? Pode. Mas eu acho que isso é exceção, isso é mais difícil de acontecer do que o contrário, do que você chegar estruturado, organizadinho, bonitinho e ganhar uma Copa do Mundo. Eu acredito no processo, eu acho que, né? Mas como é futebol te apresenta essa possibilidade. Mas é uma notícia terrível para a seleção brasileira, o que aconteceu com o Vinícius ontem e o que vem acontecendo com o Vinícius nessa temporada, já aconteceu na temporada anterior, é péssimo. É péssimo. O Vinícius não está bem tecnicamente e o Vinícius não parece estar bem psicologicamente. Faltando 6 meses para a Copa do Mundo. Um cara que é muito importante pelo peso que tem
é uma figura importante para a seleção brasileira. Por mais que, repito, na seleção brasileira ainda não tenha entregado por metade do que se espera. Muito abaixo a linha do tempo do Vinícius na seleção brasileira. Então é muito complicado. A gente vai aguardar, a gente vai acompanhar de perto. Terça-feira o Real Madrid vai pegar o Mônaco na Liga dos Campeões. Bernabéu de novo. Seria ótimo. Acho que o Vinícius adoraria que esse jogo fosse na França, né? E não no Bernabéu. De novo. Então, terça-feira contra o Mônaco, o Real Madrid. Faltam 2 rodadas para acabar a fase de Liga da Champions. O Real Madrid só depende dele. Está em 7º, com 12 pontos. Os 8 primeiros se classificam direto para as oitavas. Então, se ganha esse jogo contra o Mônaco terça-feira, traz paz e já meio que encaminha a classificação na Liga dos Campeões. Mas se não ganha, meu amigo, se tropeça, imagino que vai ser esse ambiente no Bernabéu na próxima terça-feira. Imagino que vai ser esse ambiente para o Vinícius daqui para frente. O Vinícius foi defendido pelo Arbeloa, depois do jogo, o Arbeloa dizendo, pô, foi um dos caras que botaram a cara na eliminação contra o Albacete. Ontem, se você pegar os números, né, de ocasiões e tal, foi um cara que produziu bastante, né, diante do cenário ruim, que foi principalmente o primeiro tempo para o Real Madrid. Também, na saída do estádio, tem um vídeo circulando de alguns torcedores indo lá dar apoio ao Vinícius Júnior. Claro, não é uma unanimidade, né? Não é uma unanimidade. Existem torcedores que continuam apoiando o Vinícius Júnior dentro do madridismo. Mas a vaia foi muito pesada. A vaia não foi de uma minoria ontem no Santiago Bernabéu. É só você dar o play aí e ouvir. E prestar bem atenção. Foi muito pesado. Eu não sei se o Vinícius vai ter condição de reverter isso. Precisa começar a jogar muito. Precisa dar um salto enorme no desempenho técnico. E isso não é da noite para o dia. E no madridismo, tudo é cobrado da noite para o dia. Não tem tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Dá o like do vídeo aí se você ficou até o final. Bom domingo, aproveite, descanse com a sua família, com seus amigos, com quem você ama. Cuide do seu corpo, da sua saúde, vá treinar, cuide da mente, leia, vá à igreja, né? Ou então se você vai trabalhar, beleza, é isso aí, bom trabalho, abençoado trabalho, né? Que leva o pãozinho de cada dia para casa. É isso aí, desejo um domingo maravilhoso para todo mundo. Juízo e tchau.